Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com Queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor, que esta noite de culto, de adoração, seja abençoadora na sua casa, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua família. Nós leremos a palavra de Deus no Salmo de número 19, versículos de 1 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que o nosso louvor seja, de fato, do fundo do nosso coração, agradável ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino Deus dos Antigos. Astros da amplidão do cintilante céu inspirador, com gratidão cantamos teu louvor.
Oremos. Querido Pai do céu, Criador dos céus e da terra, reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor criou o universo e tudo que nele se contém. Criou a terra, colocou o ser humano nela, proveu com todo cuidado, com tudo aquilo que é necessário para o sustento e a provisão do ser humano. Sabemos que o Senhor tem pleno controle do que acontece em todas as nações, em todas as famílias. Podemos confiar no Senhor, podemos buscar a Tua presença. Por isso nós Te adoramos, reconhecemos a Tua grandeza e nós confiamos no Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, porque Tu és o Criador e Tu és o nosso Redentor. Enviou Jesus para dar a sua vida por nós, pela nossa salvação. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Leremos o Salmo 34, verso de 1 a 6. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Nós vamos adorar a Deus nesse momento com a equipe de louvor da congregação Monte das Oliveiras. A palavra de Deus diz no Salmo 34, versículos 7 a 10. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome,
Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nós vamos ter um momento de oração, nós vamos louvar a Deus cantando um hino. Preciosas são as horas. E após este hino, nós seremos guiados a Deus em uma oração de intercessão pela sua vida, pela sua família, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, através do reverendo Paulo Martins. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Senhor, nós te rendemos graças, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, porque temos sido alvo da graça, da misericórdia e dos cuidados especiais do Senhor. Queremos interceder, ó Deus, nesse instante, pela tua igreja, pelos teus filhos, ó Deus, que servem ao Senhor com alegria, por aqueles que, ó Deus bondoso, têm estado impossibilitados de estarem na tua casa pelas enfermidades, mas também, ó Deus, por esse afastamento social, por estas medidas, ó Deus, de contenção da enfermidade. Nós pedimos em nome de Jesus que a tua boa mão esteja estendida sobre
o teu povo, sobre a tua igreja, não apenas aqui, mas também em outras cidades, estados e países, ó Deus. Nós intercedemos pelas famílias da tua igreja, aqueles irmãos e irmãs que estão enfrentando lutas e dificuldades. Intercedemos por aqueles que estão desempregados, ó Deus, sem o sustento para suas famílias. Intercedemos pelos irmãos que estarão iniciando a colheita, ó Deus, em breve, que o Senhor esteja com cada um, suprindo-lhes as necessidades, orientando, abençoando, conduzindo a vida, de modo que eles também possam em tudo glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida do teu servo, reverendo Robson, que vai nos abençoar com a mensagem da tua palavra, que ele seja usado pelo Senhor conforme a tua soberana vontade. Muito obrigado, continue conosco, continue com a tua igreja. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus através do coral da nossa igreja. Glória
Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto disseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco através da Tua palavra. Te louvamos porque a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra comunica a verdade da salvação, do Evangelho da graça de Deus nas nossas vidas. E nós suplicamos, ó Deus, que a Tua palavra possa, ó Deus, alcançar e edificar muitas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O propósito desta passagem que nós lemos é a confirmação de que Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Tanto Jesus como os apóstolos foram abençoados e fortalecidos nesta cena tão maravilhosa, tão bela, da transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus serviu de encorajamento para o Senhor Jesus, que precisava enfrentar o desafio da sua morte, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Mas servia também para confirmar a fé do apóstolo Pedro, que havia dito que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para encorajar os discípulos a compreenderem a missão de Jesus, o Filho de Deus. Esse texto diz que Jesus convidou 3 discípulos, dos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Algumas vezes, Jesus chamou apenas os 3 discípulos para alguns momentos especiais. Jesus não fazia acepção de pessoas, mas ele tinha aquelas pessoas mais chegadas, os discípulos que faziam parte do círculo mais íntimo. Alguns momentos que esses discípulos estiveram com Jesus, a presença desses discípulos com Jesus nesses momentos tratava do tema da morte. Jesus Cristo venceu a morte e os discípulos aprenderam que Jesus foi vitorioso sobre a morte quando ele ressuscitou a filha de Jairo diante de Pedro, Tiago e João. Jesus convidou os 3 para estarem no jardim do Getsêmani e ali Jesus se entregou à morte. Jesus convidou os 3 para subirem ao monte, o monte da transfiguração, e ali Jesus foi glorificado. Ali os discípulos viram que Jesus seria glorificado através
da sua morte. O texto começa com a seguinte expressão: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E essa expressão faz uma ligação do capítulo 17 com o capítulo 16 de Mateus, onde nós temos aquela maravilhosa confissão de Pedro, em que Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem sobre o Cristo? E Jesus diz: uns dizem serem Elias, serem João Batista ou um dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro faz essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Logo a seguir, Jesus faz a primeira predição do seu sofrimento e da sua morte, em que ele diz que era necessário que ele fosse entregue aos principais sacerdotes, que ele sofresse muitas coisas, fosse morto, fosse crucificado e ressuscitasse ao 3º dia. Então Pedro reprovou Jesus e disse que de modo nenhum isto iria acontecer. E Jesus disse para Pedro: arreda-te, Satanás. Pedro, que recebeu uma revelação do Pai de que Jesus é o Filho de Deus e que amava a Jesus, não percebeu que estava fazendo oposição ao ministério de Jesus, ao plano eterno de Deus da nossa salvação. Acolheu uma sugestão de Satanás para fazer oposição ao plano de Deus. Portanto, esse era um momento crítico no ministério de Jesus. Jesus recebe oposição do círculo mais íntimo de pessoas que está ao seu redor. Convida então os discípulos para subir ao monte, para ter um momento de reclusão espiritual, um momento de grande intimidade com Deus, para receber a confirmação de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E nesta passagem nós aprendemos, primeiramente, que Jesus revelou a glória da sua divindade. Quando Jesus veio ao mundo, a palavra de Deus diz que Deus se encarnou, tomou a forma humana. Jesus viveu 33 anos como um homem comum entre as pessoas, entre os discípulos. Vemos em Jesus a sua auto-humilhação e a sua autolimitação. Sendo Deus, passou por experiências de fome, de sede, de cansaço, de sono. Jesus foi tentado em todas as coisas, como qualquer um de nós, mas não teve pecado. Jesus conhecia as necessidades e as limitações humanas. As pessoas apreciavam a Jesus Cristo, mas muitos tinham dificuldade com o fato de que Jesus era o Messias divino, que Jesus era o próprio Deus. Jesus, então, lá no Monte da Transfiguração, ele se transfigura. E essa palavra transfigurar vem do grego metamorfose, que é aquele processo que nós conhecemos em que uma larva se transforma em uma borboleta. Jesus ali, ele desvenda quem ele é diante dos seus discípulos. Eles conviviam diariamente com Jesus, como um ser humano comum, embora apreciassem os seus sinais, os seus milagres e a sua sabedoria. Mas ali, naquele monte, Jesus revela a glória da sua divindade aos seus discípulos. Jesus, então, ele tem as suas vestes iluminadas, a sua vida resplandece como o sol, e eles podem ver o brilho da glória de Deus na pessoa de Jesus. Para descrever este brilho, o apóstolo João, ele escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
o autor de Hebreus diz que Jesus é o esplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. A Bíblia diz que Deus é luz, que Deus habita na luz, que Deus cobre-se de luz. Mas naquele monte Jesus revelou a mais gloriosa luz da presença de Deus em sua vida. E os discípulos puderam contemplar a Jesus glorificado. O véu foi retirado dos seus corações e eles tiveram uma confirmação de que de fato Jesus é o Filho de Deus. Lá no Antigo Testamento nós lemos que Moisés, ele teve um encontro com Deus no Monte Sinai, quando Deus deu os mandamentos. E quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Mas o brilho da glória de Deus em Moisés podia ser coberto com um fino véu. Os discípulos agora viam a plenitude da glória de Deus em Cristo Jesus. Esta glória que iluminava a sua vida e iluminava todas as suas vestes. Quando Jesus veio ao mundo, ele esvaziou-se da sua glória, mas por causa da obra consumada na cruz, Jesus teve a sua glória de volta. Ele recebeu um corpo glorificado, um corpo glorioso, e subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. Nós não precisamos esperar o céu para participar da glória da transfiguração. Quando nós cremos em Jesus e nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos transformados pela renovação da nossa mente, através do poder de Deus. Quando nós nos sujeitamos ao Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus transforma a nossa vida de glória em glória, para sermos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos viram a revelação da glória de Deus na transfiguração. Mas em segundo lugar, Jesus recebeu o testemunho dos santos do Antigo Testamento. Jesus estava ali com os discípulos e apareceram Moisés e Elias, dois personagens ilustres, destacados do Antigo Testamento. Por que Moisés e Elias? Poderia ser Abraão, o pai da fé, poderia ser Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas Moisés e Elias, eles sintetizam todo o Antigo Testamento. Jesus chamou o Antigo Testamento de Moisés e os profetas. Moisés foi o legislador, foi aquele que deu ao povo as leis de Deus. Moisés foi aquele que conduziu o povo de Deus, tirando-o do Egito e levando até a entrada da terra prometida. Moisés foi um homem poderosamente usado por Deus, e a palavra de Deus diz que não houve um outro profeta como Moisés que falou face a face com Deus, que fez sinais maravilhosos, obras extraordinárias, feitos terríveis e poderosos de Deus. Não houve um profeta como Moisés, um legislador como ele. Elias representa todos os profetas porque ele foi um defensor da lei, um homem zeloso, um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que tinha um coração para Deus, um homem que andava na presença de Deus e foi um modelo para todos os profetas que vieram depois dele. Elias e Moisés apareceram diante de Jesus e eles conversavam sobre a partida de Jesus. Essa palavra partida vem do grego êxodo. Falavam sobre o êxodo. O êxodo de Moisés livrou o povo da escravidão do Egito para conduzi-los à terra prometida. O êxodo de Jesus, em que Jesus iria passar pela morte e ressurreição, a sua partida para a eternidade, falava do êxodo do pecado. Ele morreu para nos libertar da escravidão do pecado e nos transportar para o reino da luz, para o reino
de Deus. O testemunho de Moisés e Elias para os discípulos falavam que a morte e a ressurreição de Jesus eram partes inevitáveis do plano da redenção de Deus. Quando Pedro contemplou aquele diálogo maravilhoso de Jesus, Moisés e Elias, então ele disse: Senhor, se queres, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma será para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Muitas vezes, quando nós participamos de um retiro espiritual, quando participamos de alguns cultos especiais, nós dizemos: vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, vamos passar aqui mais tempo. Está tão bom estar em comunhão com o Senhor, estar na presença de Deus, estar em comunhão com o povo de Deus. Mas é preciso descer, é preciso voltar, é preciso enfrentar os desafios das lutas diárias. Jesus precisava passar pela morte e ressurreição. Os discípulos precisavam enfrentar lutas espirituais e testemunhar do poder e da graça de Deus. Levar o evangelho da salvação e consolar os aflitos com a paz de Cristo Jesus. A maioria das religiões reconhecem a Jesus como um grande profeta, como um grande homem, apreciam os ensinos de Jesus, apreciam os exemplos de Jesus, apreciam os sinais poderosos que manifestavam a misericórdia de Deus para as pessoas aflitas e necessitadas, mas geralmente reconhecem Jesus apenas como homem, apenas como um profeta humano. Muitas religiões não creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Mas Jesus disse que quem não crê no unigênito Filho de Deus será julgado. É preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, Deus vindo ao mundo, tomando a forma humana, conhecendo as misérias humanas, se entregando completamente na cruz para dar vida eterna a todo aquele que crê em seu nome. Mas Jesus, que recebeu o testemunho dos santos do Antigo Testamento, recebeu também aqui a confirmação do Pai Celestial. Quando o apóstolo Pedro falou: vamos fazer aqui 3 tendas, diz o texto que uma nuvem luminosa envolveu a todos. Então ouviu-se uma voz vinda do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. 3 frases ditas por Deus que estão lá no Antigo Testamento. A primeira frase: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nos lembra o Salmo 2,7, em que Deus Pai diz para Deus Filho: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em quem me comprazo? Nos lembra Isaías 42:1, Deus cantando o cântico do servo sofredor: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. E a terceira frase: a ele ouvi, está em Deuteronômio 18:15, foi dito por Moisés: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Há aqui 3 afirmações sobre Jesus e há um mandamento para os discípulos e um mandamento para aplicarmos a nossa vida. Deus chamou Jesus de seu filho. Quando Jesus falava que Deus era o seu pai, os judeus ficavam irritados, não gostavam, e diziam: ele está se fazendo igual a Deus. Eles não podiam compreender e aceitar a verdade que Jesus é Deus. No Evangelho de João, nós vemos várias vezes Jesus dizendo: eu sou
a luz, eu sou o pão da vida, eu sou a videira. Todas as vezes que Jesus dizia eu sou, fazia os judeus lembrarem o nome de Deus. Quando Moisés perguntou qual é o teu nome, o Senhor disse, eu sou o que sou. E Jesus ainda disse, antes que Abraão existisse, eu sou, para dizer que ele é o Deus eterno. Os judeus não puderam crer que Jesus era o Filho de Deus, por isso planejaram matá-lo. Mas o próprio Deus, por 3 vezes, disse que Jesus é o seu Filho. No batismo, o Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração, repetiu essa frase e acrescentou a ele, ouvi. Quando Jesus estava com os gregos, uma voz disse, este é o meu Filho amado. Deus Pai reconheceu que Jesus Cristo é o seu Filho e é o próprio Deus. Mas Deus chamou Jesus de Filho amado, Filho em quem Ele ama, Filho eternamente amado e gerado por Deus. Significa que antes da criação havia um relacionamento de amor entre o Pai e o Filho. E este relacionamento é um relacionamento eterno. Jesus amava tanto o Pai que o seu prazer era estar em comunhão com o Pai. O ministério de Jesus foi marcado por muito jejum, por muita oração, por várias vigílias, por passar tempo na presença do Pai, porque Jesus amava o Pai, e o Pai amava o Filho e ama por toda a eternidade. Mas a terceira expressão fala do prazer de Deus em seu Filho. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E Deus está dizendo que Ele aprova tudo o que o Filho é, tudo o que o Filho fala e tudo o que o Filho faz. Porque tudo na vida de Jesus estava em perfeito acordo com a vontade e o plano do Pai. Mas em quarto lugar, há um mandamento para os discípulos: a Ele ouvir. Após declarar que Jesus é o Filho amado em quem Deus se compraz, Ele diz aos seus discípulos: a Ele ouvir. E Deus está dizendo, se meu filho disse que ele precisa de ser entregue, morrer e ressuscitar, então ouça e creia. Se ele diz que vai voltar novamente, então ouça, creia e viva de acordo com a sua vontade. Jesus falou algumas verdades aos discípulos que foram difíceis para eles ouvirem e entenderem. Jesus falou outras coisas que para nós hoje são difíceis, muitas vezes de ouvirmos e obedecermos. Por exemplo, Jesus disse no campo da sexualidade: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura no coração para uma mulher já pecou. Jesus disse, em termos da cidadania, dai a César o que é de César. Jesus disse, em termos de nossos deveres para com Deus, dai a Deus o que é de Deus. Jesus disse, em termos de nossos relacionamentos pessoais, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deus falou para os seus discípulos, a Ele ouvi. E Ele está dizendo para nós, ouça o que Jesus disse, creia na palavra de Jesus, obedeça a sua palavra. Quando Deus fez esta declaração que Jesus é o Filho amado, em quem Ele se compraz, e ordenou que os discípulos ouvissem, eles caíram de bruços e ficaram apavorados, com medo. Então, diz o texto sagrado que Jesus aproximou-se deles,
tocou-lhes e disse: erguei-vos e não temais. Quando nós temos uma visão da glória de Deus, muitas vezes há uma sensação de medo e pavor, porque somos pecadores e Deus é santo. Adão e Eva tinham comunhão com Deus todos os dias. Todos os dias, na virada do dia, o Senhor vinha conversar com eles. Mas quando eles desobedeceram a Deus, quando eles pecaram e o Senhor veio, eles fugiram, ficaram com medo. E o Senhor perguntou a Adão: onde estás? A palavra de Deus, amados irmãos, diz que a presença de um Deus santo causa temor. Os discípulos temeram, mas eles receberam uma manifestação graciosa de Jesus, que tocou neles, que ajudou-os a erguer, encorajou-os a não temer. Quando nós recebemos a palavra de Deus nos nossos corações, e há mandamentos que parecem difíceis de serem obedecidos, nós precisamos ouvir, nós precisamos crer, nós precisamos clamar pelo toque da graça de Deus em nossos corações, crendo que Jesus levanta o pecador do seu pecado, que Jesus se faz presente e que Jesus nos encoraja a andar à luz da presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que possamos crer e ouvir a sua palavra. Amém. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino Finda-se este dia. Mas perdão te peço por amor a ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real.
Vamos orar encerrando o culto desta noite. Querido Pai Celestial, nós te louvamos pelo teu grande amor para conosco. Nós te louvamos pela glória do Senhor Jesus Cristo, aquele que esvaziou-se da glória celestial, tomou a forma humana, viveu entre nós como um ser humano comum, mas sendo Deus, revelou a sua glória aos seus discípulos. E nós te louvamos porque Jesus é plenamente Deus, plenamente humano. Jesus é perfeitamente santo, mas é misericordioso. E nós te louvamos porque fomos visitados pela tua graça para conhecer a Jesus, para receber a salvação, para receber uma nova vida, para andar à luz da tua presença. Clamamos, ó Deus, a bênção e a paz do Senhor sobre a vida de cada irmão, cada irmã que conhece a Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo a tua palavra nesta noite, tocando com a tua graça maravilhosa em suas vidas, dando convicção de que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, fazendo-os levantar do pecado para andar em novidade de vida, para andar à luz da tua presença, para obedecer à tua voz. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós hoje e sempre. Amém.